Você já riu, se divertiu e até se identificou com as loucuras de um incrível mundo de Gumball. Mas se a gente tirasse esse filtro colorido do desenho e colocasse uma lente da justiça brasileira por cima? Imagina só, todos os crimes cometidos por Gumball sob o olhar atento do Código Penal. Nada de foi sem querer ou é só um desenho. Hoje vamos tratar Gumball como um adulto de verdade, como no episódio em que ele come o cereal de seu pai e vira um verdadeiro adulto. Então se prepare, porque nesse vídeo vamos listar e analisar todos os delitos que esse gato azulzinho já cometeu e descobrir quantos anos de cadeia ele pegaria se tudo isso acontecesse no mundo real. E eu te garanto que não seria pouca coisa. Bom, vamos então para o primeiro caso. No episódio O Presente, Gumball e Darwin são chamados para o aniversário da Masami. Vocês estão prestes a receber um convite para uma festa de aniversário. Porém, com medo do que poderia acontecer caso dessem um presente que ela não gostasse, eles elaboram um presente misterioso que consistia em prendê-la em um porão. Não, trancamos você no nosso porão pra perder sua festa e perceber como você queria estar nela. Apesar de tentar abrir a porta e a maçaneta quebrar, essa conduta já se configura claramente o crime de cárcere privado, previsto no artigo 148 do Código Penal, com pena de reclusão de 1 a 3 anos. Interessante, é um crime prender pessoas contra a própria vontade. Agora, no episódio O Ciclo, Gumball e seus irmãos, querendo se vingar de Harold por estar atormentando seu pai, Ricardo, eles escrevem um cheque falso para que Harold pegue e ache que ficou rico. Assim, eles poderiam falar depois que o cheque era falso e deixá-lo triste. O Harold acha o cheque assinado de $1 bilhão, acha que é rico, a gente fala que é falso, nós rimos, ele chora, nós rimos, mas fim. Contudo, as coisas não saem como planejado. Harold pega o cheque, se demite, gasta uma bolada do próprio dinheiro e ainda explode a própria casa. Senhor, eu espero não estar interrompendo. Eu não quero criar intriga com um chefe tão bom. E com certeza nós dois vamos continuar sendo amigos, mas infelizmente eu encontrei uma posição melhor como bonitão bilionário. Mesmo que Harold tenha gasto o seu próprio dinheiro, a ação dos irmãos Watson se encaixa no crime de falsificação de documento particular, previsto no artigo 298 do Código Penal, com pena de reclusão de 1 a 5 anos. E no final de tudo isso, nós vemos que o Sr. Wilson finalmente se desculpa com Ricardo. Desculpa, Ricardo. Eu peço desculpas por achar que você era um bobão tantos anos. Mas o que disse pra ele? Eu disse que se botasse a dinamite mais juntinha, a explosão seria muito maior. Agora, no episódio A Pegadinha, Gumball e Darwin estão em um seu dia típico de travessuras, preparando diversas pegadinhas para se divertirem, o que à primeira vista parece inofensivo. Etapa 3. Fingir que é uma bailarina enquanto bate sem parar no seu rosto. Irmão, isso é surreal. Eu sou uma bailarina! No entanto, uma das brincadeiras ultrapassa completamente o limite da responsabilidade e da segurança, levando inclusive a questionamentos jurídicos. Durante a sequência, eles aproveitam que seu pai, Ricardo, está dormindo profundamente e o colocam em uma boia inflável, empurrando ele assim para dentro de um rio. A brincadeira parece apenas mais um dia de travessuras da dupla, mas o que não consideraram era que o rio não era fechado ou controlado, ele desaguava diretamente no mar, o que representa um risco real à vida e à integridade física do pai, que além de estar inconsciente da situação, não teve controle de sua própria direção ou segurança. Essa pegadinha na prática pode ser analisada à luz do crime de perigo para a vida ou a saúde de outrem, prevista no artigo 132 do Código Penal, garantindo uma pena de 3 meses a 1 ano. Tá bem? Quer que eu traga alguma coisa pra comer? Não! Eu ainda tenho muitos cocos! O que houve com as suas roupas? Eu comi! Pois é, as intrigas de família não param por aqui. No episódio A Rival, Gumball e Darwin, exausto com todas as travessuras e estratégias de Anaís, Nós somos as flores? Ah, tá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Pronto, não, e vamos nós! Cadê o bebê? Ah, qual é? Cadê o... Bom, decidem pregar uma peça nela como forma de dar o troco.
Eles a trancam em uma caixa de papelão com a intenção de assustá-la e mostrar quem é que manda. No entanto, o plano rapidamente foge de controle quando, acreditando que a Anaís ainda estava na caixa, eles a colocam no meio da rua para ver se alguém iria se aproximar, como parte da pegadinha, claro. O problema é que nesse momento um caminhão de lixo aparece e recolhe a caixa, levando-a para um lixão. Gumball e Darwin, em pânico, acham que realmente colocaram a vida da irmã em risco, então eles invadem o lixão desesperadamente para tentar resgatá-la. Anaís! Cadê você? Ali, olha! O lixão, por mais abandonado que pareça, é propriedade pública ou privada, normalmente sob a responsabilidade da prefeitura ou de uma empresa terceirizada. Então, nesse caso, nós estamos diante da invasão de propriedade alheia, artigo 150 do Código Penal, garantindo a eles mais 1 a 3 meses de detenção. Até aqui você deve estar imaginando que foram simples crimes cometidos por Gumball. E foi mesmo, mas eu te garanto que até o final do episódio você vai achar que na verdade a história do incrível mundo de Gumball é na verdade um documentário de serial killer. Mas vamos com calma que antes de chegarmos a esse ponto, Gumball cometeu muitos outros crimes. Como no episódio A Aposta, Gumball ele vence uma aposta contra o Boberto e como consequência o robô se compromete a obedecer todas as suas ordens até o fim do dia. Jura? Aposto que não fala o alfabeto mais rápido que eu. Desafio aceito. A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q. O alfabeto. No entanto, Gumball faz o uso abusivo dessa vantagem. Ele ordena que Boberto utilize seu raio laser para desenhar no campo esportivo da escola. Essa ação, ainda que pareça inofensiva no contexto cômico do desenho, se configura no ordenamento jurídico real o crime de dano ao patrimônio público no artigo 163 do Código Penal, já que trata da destruição ou deteriorização do bem de uso comum. A pena para esse crime é de detenção de 6 meses a 3 anos. E destruição é uma coisa que Gumball conhece bem. No episódio A Sociedade, Gumball embarca em uma obsessiva missão para descobrir uma suposta sociedade secreta escondida na escola. Olha só, estão em toda parte. O quê? Armário? Não, os sinais secretos. Sinais que vê nas portas. Portas que não dá pra abrir. Olha! Sua busca o leva até a biblioteca onde ele acredita que pode haver uma entrada secreta. No entanto, o que se segue é um verdadeiro rastro de destruição. Gumball derruba 4 estantes de livros que acabam atingindo 3 pessoas, além de quebrar uma luminária, abrir um buraco na parede e romper um cano de água, causando um alagamento no local. E como você deve estar imaginando, estamos diante também do crime de dano, artigo 163, com pena de reclusão de 1 a 6 meses de detenção. Mas o comportamento de Gumball não para por aí. Convencido que as pistas estariam escondidas sob roupa das pessoas, ele passa a levantar vestidos de diversos colegas e até mesmo da professora, sob a alegação de estar investigando marcas secretas. O que ele está fazendo? Tá procurando marcas secretas. Ele se acha um fracassado porque não é membro de uma tal sociedade secreta da escola. Mais grave, porém, é o ato de levantar as roupas das colegas e das professoras sem consentimento. Essa atitude configura o crime de importunação sexual, tipificado no artigo 215-A do Código Penal, introduzida pela Lei nº 13.718 de 2018. A pena prevista é de 1 a 5 anos de reclusão, independente se houve ou não contato físico. Agora, no episódio O Pacto, o diretor Brown faz um acordo com Gumball. Um conta para a Símil que ela está com bafo e o outro conta para a Penny que ela está com uma risada totalmente esquisita. Sim, essa ideia é muito menos ilegal. Vamos fechar o acordo. Dito e feito, Gumball cumpriu sua promessa, porém o diretor não. Isso faz com que Gumball fique enfurecido e comece a chantagear o diretor. Não funcionou perfeitamente, tão perfeitamente que não precisamos cumprir o resto dele. Paramos enquanto eu ganho. Porém, para comunicá-lo de tal decisão, ele arremessa tijolos com bilhetes amarrados, destruindo vidros da própria escola. E após isso, ainda mais enfurecido, Gumball quebra toda a sala do diretor. Você me usou! Exatamente. Te usei como peão para me livrar do bafo fedido da professora Símil, que era tão ruim que acionava os detectores de fumaça. Então, ao arremessar tijolos com bilhetes contra as janelas da escola e destruir a sala do diretor, ele comete novamente o crime de dano, podendo pegar até 6 meses de detenção. Mas também esse não foi o único crime cometido por Gumball nesse episódio. Querendo que o diretor cumpra sua promessa, Gumball começa a persegui-lo ao ponto de deixar o diretor em pânico total.
Que pesadelo terrível. Essa conduta se configurou crime de perseguição, artigo 147-A do Código Penal, também conhecido como stalking, com penas de 6 meses a 2 anos de reclusão. E parece que perseguir os outros não é nada demais pra Gumball. Até porque no episódio As Pétalas, Leslie se vê triste por estar murchando. Como se fosse surpresa. Ô, cara, ajuda a gente a decidir qual visual é pior. Respondeu. Cara, o que, pelo amor da minha mamãe, houve com a sua cara? Minha beleza está murchando. Gumball então tenta ajudá-lo procurando uma forma de fazê-lo melhorar. Então ele encontra uma forma que consistia em basicamente arrancar a cabeça de Leslie, que na verdade a ideia era cortar a raiz para que nascesse uma nova cabeça no lugar. Você tá murchando! É completamente normal. Jura? Tem uma solução muito simples. O que é? Então, para realizar o plano, ele persegue o colega incessantemente. Esse comportamento, como vimos, se enquadra no crime de perseguição, podendo pegar até 2 anos de reclusão. Mas nesse caso aqui, a perseguição é tão intensa que Leslie não resiste. A cabeça cresce de novo. Então tá. E ele mesmo acaba cortando a própria cabeça. E nesse caso aqui, a conduta de Gumball pode ser interpretada como incitação ao suicídio no artigo 122 do Código Penal, já que sua conduta influenciou diretamente no estado emocional de Leslie, levando a um ato de autodestruição. E a pena prevista para esse crime é de 2 a 6 anos de reclusão. Agora, no episódio A Vaga, a família Watson chega a um estacionamento e então procuram uma vaga. Porém, a situação está muito difícil. Gumball então tem a ideia de se passar por rico e pedir ao vigia do estacionamento para estacionar o carro. Porém, sua abordagem é um tanto quanto agressiva demais. Ele crava sem querer a chave no peito do Homem-Leite, fazendo com que esse perdesse muito sangue, ou melhor dizendo, muito leite. Apesar de Gumball não ter a intenção direta de feri-lo, sua conduta imprudente e perigosa se enquadra no crime de lesão corporal culposa previsto no artigo 129, com pena aplicável de detenção de 2 meses a 1 ano. Agora, no episódio O Bigode, Gumball e Darwin tomam um remédio de Ricardo e acabam se amadurecendo rápido demais, se tornando... Pega! Já chega! Se tornando então 2 verdadeiros homens. Então, em resposta a uma provocação de seus colegas, Gumball arremessa uma bola de boliche na Tina, que a faz desmaiar e destrói a parede da escola. Nesse caso, temos a lesão corporal de natureza leve, conforme o artigo 129, garantindo a eles mais 3 meses a 1 ano de detenção. Além disso, a destruição da parede da escola, como vimos, se configura o crime de dano, cuja pena pode chegar até 6 meses de detenção. Se pra Gumball bater nos outros é só uma brincadeira, pro Código Penal não. No episódio A Parasita, Gumball e Darwin leem o diário de Anaís e percebem que ela está sendo usada pela nova amiga. E a George tá se aproveitando dos trabalhos da Anaís, fazendo ela segurar coisas e comendo o almoço dela. Sabe o que ela parece? Você? Então eles decidem ajudar a irmãzinha. Para isso, localizam essa nova amiga e têm a brilhante ideia de jogar um tênis na cabeça dela, o que faz com que ela desmaie. E o plot twist, a vítima não era amiga. Nesse caso, a conduta de Gumball se enquadra como lesão corporal dolosa, prevista no artigo 129, pois houve a intenção clara de agredir a suposta amiga de Anaís, mesmo que acreditassem estar fazendo por um bom motivo. A pena então, como vimos, poderia ser de 3 meses a 1 ano. Mas como vocês devem imaginar, não foi a única coisa que ele aprontou nesse episódio. Gumball e seu pai fizeram 5 sanduíches, porém um deles tinha um presentinho misterioso. Gumball então entrega o sanduíche para Anaís e sua amiga, porém ele acaba deixando escapar que na verdade a intenção era envenenar essa suposta amiga da irmã. A única coisa sensata, envenenando seu sanduíche pra sua suposta amiga entender que tá, agora que eu me ouvi falando, percebi que isso é meio errado. Gumball então, ele ultrapassa todos os limites das travessuras e adentra o território de um crime muito grave, a tentativa de homicídio prevista no artigo 121. Mesmo que o conteúdo do sanduíche não tenha causado efeitos fatais ou sequer tenha ingerido, a tentativa já é penalmente relevante. A pena para esse homicídio tentado pode chegar até 12 anos de reclusão. E nós vemos aonde foi parar esse sanduíche envenenado. No episódio O Teste, Gumball, querendo ser popular, decide fazer o oposto de tudo o que ele faz. Eu só quero ser popular. E o que você vai fazer? Exatamente o oposto de tudo que eu faço agora! Então ele acorda andando de costas e começa a se despir pra escola. Opa, se despir?
Gumball vai até o ponto de ônibus completamente pelado. Sua conduta então se enquadra como ato obsceno, artigo 233 do Código Penal, que consiste em praticar atos ofensivos ao pudor em um lugar público e exposto ao público. A pena prevista é de 3 meses a 1 ano de detenção. Mas isso é completamente tranquilo em relação ao que acontece no final do episódio. Gumball, tentando ser uma pessoa melhor, segura todo o seu veneno para si. Porém, ao final, ele não se aguenta e cospe todo o veneno na cara de Tobias, desfigurando ele por completo até atravessar o outro lado. De forma incrível e inexplicável, aparentemente Tobias sobrevive ao ataque. Então estamos diante de uma tentativa de homicídio qualificado, artigo 121, já que Gumball utilizou um meio cruel, que nesse caso foi o veneno, o que também possibilita a defesa de Tobias. A pena nesse caso é de 20 anos de reclusão. Agora falando sobre o episódio A Educação, Gumball e Darwin, cansados da escola, começam a trabalhar. O que você tá falando? Você passa o dia todo em emprego sem a menor expectativa de progresso. Sua vida é um sonho, Larry. Verão passado tivemos só 6 semanas de férias em vez de 8. Eles trampam com tudo. Porém, quando vão trabalhar no banco, que tudo fica bizarro. Gumball leva ao pé da letra o que o seu chefe diz e assaltam dos clientes, roubando sua carteira, relógio e sua calça. Gente, nós somos o banco, nós é que roubamos. Ok. Dá o dinheiro do financiamento! Não, por favor, eu tenho filhos. Vão saber, eles são os próximos. Sim, sim. Aqui temos uma situação clara do crime de roubo, tipificado no artigo 157. Já que houve a subtração de bens mediante grave ameaça ou violência. A pena prevista para esse crime é de reclusão de 4 a 10 anos. Agora no episódio O Trabalho, vemos a mãe de Gumball acordando depois de desmaiar. Ela tinha pensado que Ricardo tinha arrumado um emprego como entregador de pizza. E o pior de tudo é que ele realmente arrumou. Mãe, acorda! Mãe, tá tudo bem? Eu tive um sonho muito estranho. Eu estava no quintal e seu pai tinha arrumado um emprego como entregador de pizza. Não foi um sonho. Mas a situação que queremos analisar é outra. Seus filhos querendo tomar o mesmo rumo, eles decidem que vão entregar pizza também. Porém, as coisas saem do controle quando vão entregar uma pizza à família Pepperoni, que no caso seria um bebê deles. Olha só, ele tem os olhos do pai. Oh, como ele é lindo. Muito obrigado! Porém, em um leve descuido, Darwin deixa o bebê cair no chão, se espatifando todo. Essa situação, em um paralelo jurídico, se encaixaria bem como um homicídio culposo, no artigo 121, como vimos, com pena que pode variar de 1 a 3 anos de reclusão. Jeffrey Dahmer, o maníaco do parque e Lázaro, todos eles sentiram inveja do currículo de assassinatos que tem o Gumball. No episódio A Voz, Gumball e Darwin estão à procura de quem mandou um e-mail totalmente assustador para eles. Eles então decidem pedir desculpa a todos. Porém, quando chega na vez de pedir desculpa a Alan, ele que na verdade pede desculpa aos irmãos, deixando o Gumball totalmente furioso ao ponto de estourá-lo. Desculpem por pedir tantas desculpas. Para de pedir desculpa por um segundo. Desculpe. Não foi ele. O que se configuraria um homicídio doloso, artigo 121, podendo acarretar uma pena de até 20 anos para Gumball. Agora, no episódio O Traidor, Gumball está determinado a descobrir quem o traiu. Movido por paranoia e descontrole, ele invade uma sala hospitalar e, em um dos momentos mais chocantes da série, acaba assassinando brutalmente o tio Phil. Ai, era o meu tio Phil. Como vimos, o assassinato do tio Phil foi igual ao assassinato de Alan, adicionando assim o crime de homicídio para a lista de Gumball, garantindo a ele mais pelo menos 20 anos de reclusão. Mas por incrível que pareça, essa nem foi a pior parte do episódio. Como se não bastasse, ainda no mesmo episódio, Gumball e seu irmão realizam uma cirurgia de transplante de órgãos em outra pessoa. Transplante de flátulum, beleza. Beleza, nada. Vale lembrar que eles não possuem nenhuma formação em medicina, o que torna a cena ainda mais absurda e criminosa do ponto de vista jurídico. Eu acho que a anestesia tá acabando. Como você sabe? Minhas entranhas estão saindo todas! O que a gente faz? O que a gente faz? O ato de realizar um transplante ilegal de órgãos sem qualquer qualificação médica se enquadra no crime de exercício ilegal da medicina, previsto no artigo 282 do Código Penal, com pena de até 2 anos de reclusão. Por sorte, tudo acabou bem e ficou tudo bem com a mãe de Alan. Agora no episódio A Receita, Gumball faz uma aula de mergulho e precisa salvar seu colega. Porém, este acaba morrendo em suas mãos. Mas agora, no ônibus da escola, Anton estava novamente vivo. Com isso, uma curiosidade aflorece em Gumball, pensando como Anton fazia isso.
gente devia perguntar pra ele. Devia ter dito isso antes da gente matar ele 50 vezes seguidas. Vamos pra casa dele, tenho que descobrir como isso funciona. Tentando investigar, ele mata Hinton diversas vezes. Essas mortes sucessivas, ainda mais que motivada por curiosidade científica, constituem novamente o crime de homicídio doloso, mas que nesse caso nós poderíamos adicionar uma qualificadora por motivo fútil, então garantiria a eles até mais 30 anos de reclusão. São tantos homicídios que essa lista parece não acabar mais. Mas vamos pro último. No episódio A Flor, Gumball fica tomado pelos ciúmes após ver Penny mais próxima de Leslie. Não, eles são só amigos. Ah, Leslie, o que eu faria sem você? É assim que começa! Logo vão virar namorados e você vai ficar batidinho! Afirmando querer ser amigo de Leslie, Gumball o chama para uma emboscada. Ele o prende no banco e joga insetos para que o comam vivo. Bom, às vezes eu acho que a vida é repleta de... A emboscada armada por Gumball se enquadra com clareza como tentativa de homicídio qualificado no artigo 121, uma vez que ele deliberadamente prendia Leslie e expõe a ação de insetos com o objetivo de causar sua morte. O crime então pode ser punido com pena de reclusão de até 20 anos. E por fim, no episódio Incômodo, a família Watterson é surpreendida por uma carta do prefeito exigindo que eles deixassem a cidade, sob a justificativa de que todos os membros da família já cometeram algum crime. Gente, somos a única família da cidade que já cometeu pelo menos um crime em todas as categorias. Em um breve flashback, descobrimos o que motivou essa acusação contra Gumball. Ele cometeu diversos atos de vandalismo em uma galeria de artes. O personagem urina em uma obra, lava as mãos em uma outra, seca-se em uma terceira e ainda destrói uma estátua. Esse conjunto de ações configura claramente o crime de dano qualificado, artigo 163, já que o dano foi dirigido contra o patrimônio público ou de relevante valor cultural, com pena prevista de até 3 anos. Porém, as coisas não param por aqui. A família Watterson então começa a fazer o bem para a cidade, tornando-se uma família padrãozinha. De um flautista encantador. Rapaz acaba com o bullying na escola se transformando em um alvo único. O truque, suspensório de meias. Jovem menina traz o sistema métrico para Elmore e faz as pessoas pararem de medir coisas com os pés. A família Watterson não é tão ruim quanto pensávamos. Porém, tudo isso era plano do prefeito para que pudesse aumentar o preço de venda de um terreno para um super condomínio. Então eles têm a ideia de fazer um processo reverso. Aqui vamos aos poucos, já que são diversos crimes. Primeiro, Gumball solta cupins para eles comerem uma casa por completo. Porém, o que ele não sabia é que seu morador era na verdade uma árvore. Ao soltar os cupins com o objetivo de destruir completamente a casa, Gumball comete inicialmente o crime de dano qualificado, garantindo a ele uma pena de até 3 anos de detenção. No entanto, como vemos que o morador também acabou morrendo devido a ele ter soltado esses cupins, nós estamos diante de um homicídio culposo no artigo 121, o que lhe garantiria mais pelo menos 3 anos de detenção. Ele também, em outro momento, coloca sais de banhos no reservatório, o que leva os moradores à loucura. Essa atitude configura o crime de envenenamento de água potável, artigo 270 do Código Penal, cuja pena é de 5 a 15 anos de reclusão. E para piorar tudo, junto à sua família, eles colocam fogo na cidade, causando diversas explosões e destruindo tudo, inclusive a prefeitura. Ao incendiar a cidade junto da família, Gumball comete o crime de incêndio qualificado previsto no artigo 250 do Código Penal, já que o ato resultou em perigo para a vida e o patrimônio de várias pessoas, atingindo inclusive um bem público, que no caso foi a prefeitura. A pena para esse crime pode chegar até 12 anos de reclusão. Isso porque não estamos nem sequer considerando todos os danos causados pela família Watterson. Então, se nós somássemos todas as penas de todos os crimes de todos os episódios citados, nós chegaríamos a incríveis 205 anos de prisão. Pois é, Gumball parece ter uma cara tão amigável, mas se nós botarmos no papel e analisarmos juridicamente, nós vemos que ele é um completo psicopata. E assim chegamos ao final de mais um vídeo. Deixem seus likes, seus comentários, compartilhem e comentem principalmente quem deveria ser o próximo a ser analisado. Aquele abraço.